venho, senhor presidente, a essa tribuna para prestar contas à população do meu estado de Roraima, do Brasil e a vossas excelências a respeito do processo em que fui relator no âmbito do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Trata-se da representação número 1 de 2015, proposta pela Rede e pelo PPS, em que se pede a cassação de mandato do senador Delcídio do Amaral por quebra de decoro parlamentar. Diante das acusações que pesam sobre ele, formação de organização criminosa e obstrução das investigações da Operação Lava Jato. Com tranquilidade, atesto que todo o trabalho do Conselho de Ética foi pautado no absoluto respeito à legalidade, sobretudo ao princípio democrático do devido processo legal, pelo que se concedeu ao acusado, em todas as ocasiões legais ou regimentais previstas, o direito à ampla defesa e ao contraditório. Muito embora sua defesa tenha contestado diversos itens da peça de acusação, meu entendimento preliminar foi pela existência de indícios de prática de atos contrários à ética e ao decoro parlamentar. Por essa razão, senhor presidente, posicionei-me pela admissibilidade da representação, pelo seu recebimento e pela imediata instauração de processo disciplinar com base no artigo 55, inciso 2º e parágrafo 2º da Constituição, combinados com o artigo 5º, inciso 3º da Resolução número 20 de 1993. Apesar da dedicação dos senadores e dos assessores do Conselho, bem como dos consultores legislativos desta Casa, nossos trabalhos foram dificultados diversas vezes pelo não comparecimento de testemunhas convidadas, sobretudo pela ausência reiterada do representado que teve, sim, alguns problemas de saúde, mas que também evitou, quanto pôde, o contato com os membros do Conselho de Ética para o devido esclarecimento dos fatos. A defesa também se utilizou da estratégia de confusão e tergiversação, além das mais diversas manobras protelatória e anulatória, chegando inclusive ao protocolo do Supremo Tribunal Federal, em 22 de abril, ao mandato de segurança número 34.155 nele, havia o pedido liminar de suspensão do andamento da representação número 1 de 2015, que foi indeferido pelo ministro Celso de Mello, por não haver na representação qualquer ofensa ao direito de defesa do representado. A defesa do senador Delcídio também teve, ao fim da fase de instrução do processo, a chance de apresentar suas alegações finais, o que fez com um longo texto de 158 páginas, composta por 16 itens, aduzindo, entre outras coisas, inépcia da representação, suspeição do relator e de parte do Conselho, nulidade, gravação e etc. Não cabe falar sobre todos os itens aqui, mas a título de exemplo, um dos argumentos alegados pela defesa na inépcia da representação baseia-se em interpretação claramente equivocada, pois o parágrafo único do artigo 5º da resolução não exaure os casos de irregularidades graves prevista no inciso 2º. Muito ao contrário, senhor presidente, a expressão inclui-se do caput do parágrafo único indica que entre todas as irregularidades graves que possam ser considerada incompatível com a ética e o decoro parlamentar, inclui-se especialmente as previstas nos incisos 1º e 2º do parágrafo único do artigo 55. São apenas exemplos, mas não esgotam as possibilidades, como querem fazer parecer os advogados da defesa num raciocínio bastante raso. Além, porque, em resumo, senhoras e senhores senadores, o senador Delcídio do Amaral está sendo acusado de obstruir a justiça ao se oferecer para influenciar, junto ao STF, no sentido de obter habeas corpus favorável a Nestor Severo, bem como para auxiliar no planejamento de sua eventual fuga. Reflitam sobre o que eu disse. Se isso não é irregularidade grave, gravíssima é o que seria então.
Outra alegação da defesa referia-se à suposta suspeição do relator e de parte do Conselho. Reclamaram das manifestações públicas por meio da imprensa e da participação do senador Randolph Rodrigues no julgamento da representação, uma vez que ele foi um dos subscritores de uma moção em apoio à representação. Outra reclamação, em meu ver, totalmente fora de propósito. É importante lembrar aqui que no julgamento de quebra de decoro parlamentar não se aplicam todas as normas processuais penais. Neles são aplicáveis, essencialmente, aquelas que dizem respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. O próprio STF, no julgamento do mandato de segurança número 21627/DF, destacou que não incidem nos procedimentos de natureza política administrativa as regras de impedimento ou suspeição contidas no direito processual comum. E ainda temos a reforçar esse entendimento, o teor do artigo 306 do Regimento Interno do Senado, o qual prevê que o parlamentar somente não deverá votar quando se tratar de assunto de seu interesse pessoal. Acompanhe meu raciocínio. O julgamento de quebra de decoro parlamentar é feito por parlamentares que representam o segmento da sociedade brasileira. Os senadores estão, portanto, vinculados aos interesses de seus eleitores, inclusive quando eles reclamam pela aplicação da perda de mandato a quem não demonstra condições éticas nem morais para integrar o Senado Federal brasileiro. Desse modo, exige esse tipo de silêncio neutro de um senador. Ainda mais sobre assunto que está entre as suas atribuições é impor uma verdadeira camisa de força à sua atuação, que num Estado democrático de direito deve ser amplamente exercida sem qualquer cerceamento indevido. E, nesse sentido, o STF, recentemente, no julgamento da ADPF número 378, reafirmou entendimento sobre a possibilidade de aplicação das regras de impedimento e suspeição ao processo de responsabilização dos titulares de mandado eletivo em vista do seu caráter político-administrativo. Por fim, na condição de relator da matéria do Conselho de Ética, ouvemos por bem rejeitar todas as preliminares arguidas pela defesa conforme as fardas explicações e embasamento jurídico que as senhoras e senhores, assim como qualquer cidadã ou cidadão, podem consultar no relatório final do Conselho de Ética sobre a casa e que horas discutimos. A relatoria no Conselho de Ética, analisando a transcrição do diálogo e tendo em vista a confissão do próprio senador Delcídio do Amaral, entendeu não restar dúvida de que o representado participou de uma reunião com a finalidade de propor medidas que certamente iriam obstruir a justiça caso fossem implementadas. Especificamente, no que diz respeito às apurações, senhor presidente, preciso mais de 10 minutos, do Lava Jato, o que configura claramente quebra de decoro parlamentar, punível com cassação do mandato. Quero lembrar, senhores e senhoras senadores, por oportuno que o julgamento pelo Conselho de Ética do Senado ocorre paralelamente à esfera penal no âmbito judiciário. São esferas de julgamentos independentes. Aqui no Senado importa mais que tudo o prejuízo causado à dignidade do Poder Legislativo pelo comportamento indevido de um membro desta Casa, notoriamente incompatível com a ética e o decoro esperado de um senador da República. Trata-se, em última instância, de preservar a imagem da própria democracia representativa. Trata-se de conservar no imaginário da sociedade a saudável esperança e o devido respeito às instituições e aos valores democráticos. O representado confirmou ter reunido
ter se reunido com Bernardo Severo, o advogado Edson Ribeiro e o assessor Diogo Ferreira para oferecer ajuda financeira, assim como auxiliar na soltura e posterior fuga de Nestor Severo. O representado ofereceu ajuda para a obtenção de habeas corpus no STF, alegando suposta influência junto aos seus ministros. O representado planejou detalhadamente a fuga de Severo com os outros acusados. Tudo com o objetivo de evitar que Severo firmasse acordo de colaboração com a justiça brasileira. Não há, portanto, qualquer dúvida de que o senador Delcídio do Amaral abusou gravemente de suas prerrogativas constitucionais, oferecendo não só a esta casa, mas a todos os brasileiros. Por esse motivo, o nosso voto no relatório foi pela decretação da perda de mandato do senador Delcídio do Amaral Gomes, nos termos do projeto da resolução que consta do documento. E os membros do Conselho aprovaram nosso relatório com 13 votos favoráveis e uma abstenção e nenhum voto contrário. Seguindo o trâmite previsto, após a votação do relatório no Conselho de Ética, a representação número 1 de 25 de 2015 foi encaminhada à CCJ para análise dos aspectos constitucionais, legais e regimentais. Nesta comissão, o ilustre senador Ricardo Ferraço foi indicado para relatar a matéria. Em seu relatório, manifestou-se pela inexistência de vícios no processamento, inexistência de vício no processamento da nulidade e representação sob os aspectos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, inclusive no que respeita à questão do suposto cerceamento do direito de defesa do senador Delcídio do Amaral, cujos argumentos foram novamente rejeitados. Depois de outros adiamentos, a reunião de ontem na CCJ era, portanto, para que seus membros votassem este relatório da comissão, que seria, enfim, encaminhado ao plenário da Casa, como sóis acontecer esse tipo de rito. Mas eis que surge um aditamento ao inquérito número 4.170 lá na Procuradoria-Geral da República. Supostamente a defesa argumentou esse aditamento poderia trazer fatos novos. Fatos esses que poderiam alertar, alterar o entendimento dos senadores sobre o caso Delcídio. Por causa disso, mas com a corajosa exceção do ilustre senador Randolph e a minha, os membros da comissão resolveram, num primeiro momento, acolher o requerimento número 1 de autoria do senador Aloysio Nunes, que solicitava à Procuradoria-Geral da República informação sobre o tal aditamento, para que só depois disso houvesse a votação do relatório na CCJ. Ora, as esferas de julgamento, como todos sabem, são independentes e julgam os fatos a partir da perspectiva muito diferente, com preocupações e objetivos distintos. Diante dos fatos já comprovado e aceito pelo relator da matéria na própria CCJ, desde o início discordei dessa espera, pois duvidava que o aditamento pudesse nos levar a qualquer outra conclusão que não fosse a cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral. Além do mais, o mérito da questão já foi julgado no Conselho de Ética e só deveria ser visto novamente no plenário. Não caberia a CCJ pronunciar-se sobre o mérito, mas apenas sobre o aspecto jurídico. Mesmo assim, nesse primeiro momento, o ilustre senador Ferraço, relator da matéria naquele colegiado, também preferiu aguardar, argumentando que não tinha conhecimento da existência desse fato novo quando proferiu seu relatório. Felizmente, ontem mesmo, no plenário, a CCJ se reuniu novamente e entendeu que o requerimento do senador Aloysio Nunes deveria ser prejudicado para não procrastinar ainda mais o feito. Isso porque, na última hora, chegou-nos informações de que o tal aditamento ocorreria em segredo de justiça. E assim prevaleceu o bom senso, com o senador Ferraço lendo o seu relatório, que foi aprovado e cá estamos. Achei importante relatar todos esses fatos às senhoras e senhores senadores para que entendam a viacruz que foi chegar até este momento e para que possam votar e de posse de todas as informações necessárias à formação do seu convencimento.
nesse momento, senhor presidente, tão relevante para a história dessa casa, espero que façam a escolha certa, de acordo com a sua consciência. Para o bem do Brasil, para o bem do Senado Federal e para as nossas instituições democráticas, era o que eu tinha a dizer ao meu estado de Roraima, ao meu Brasil e aos nobres pares. Meu muito obrigado.